Lendo o dicionário Vini, a partir da letra M, a palavra aqui é macho. Macho no hebraico é zakar. Os cognatos desta palavra aparecem no acadiano, aramaico e árabe. Ocorre 82 vezes e, em geral, na prosa remota, de Gênesis a Deuteronômio. Só 5 vezes nos profetas bíblicos e nunca na sabedoria bíblica ou na literatura poética. O termo zakar enfatiza a masculinidade em contraste com a feminilidade. Esta palavra enfoca o sexo do indivíduo assim designado. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1:27. A palavra pode ser usada para aludir não só a um macho adulto, mas também a uma criança do sexo masculino. Levíticos 12:7. O vocábulo zakar é usado coletivamente em muitas passagens na forma singular, com uma referência plural. Juízes 21:11. Em alguns contextos, a palavra representa animal macho. E de tudo que vive, de toda carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Gênesis 6:19. Zakar é macho. Às vezes, zakar é usado como adjetivo contra todo primogênito varão dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima. Números 3:40. A palavra aparece em Jeremias 20:15. Nasceu-te um filho homem, alegrando-o com isso grandemente. Mãe em hebraico é em. Mãe, avó, madrasta. Os cognatos desta palavra aparecem em quase todos os idiomas semíticos, inclusive no garítico e no aramaico. O hebraico bíblico a atesta 220 vezes e em todos os períodos o significado básico da palavra tem a ver com a relação física do indivíduo chamado mãe. Esta ênfase da palavra ocorre em Gênesis 2:24, primeira ocorrência bíblica. Portanto, deixará o varão, seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. O termo em, às vezes, representa mãe de animal. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas, 7 dias estarão com sua mãe, e o 8º dia mos darás. Êxodo 22:30. A expressão pai e mãe é a frase bíblica para aludir a pais. Mardoqueu criara a Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe viva. Esther 2:7. O descendente imediato da mãe de alguém é seu irmão. Gênesis 43:29. Da mesma maneira que a descendente imediata da mãe de alguém é sua irmã. Gênesis 20:12. Estas expressões enfatizam que as pessoas assim retratadas são irmãos ou irmãs germanos. Visto que a palavra hebraica a ou an, irmão, e anhot, irmã, significando irmão germano, e meu irmão, meio irmão, deixam o assunto obscuro. Por outro lado, em Gênesis 27:29, esta frase parece significar pessoas com relação mais distante. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti, sê senhor de teus irmãos. E os filhos de tua mãe se encurvem a ti, malditos sejam os que te amaldiçoarem,
e benditos sejam os que te abençoarem. O termo em representa os parentes de sangue mais afastados do que a mãe do indivíduo. Em 1 Reis 15:10, a palavra significa avó. E 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, avó Maaca, filha de Absalão. Esta palavra também significa madrasta. Quando José contou seu sonho à sua família, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que me sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe, madrasta, e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Gênesis 37:10 e Gênesis 35:16, onde lemos que Raquel morrera. A palavra significa sogra ou a mãe da esposa. E quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é. Levíticos 20:14. A mulher por quem uma nação se origina é chamada de mãe. Ela é a primeira mãe ou mãe tribal ou ancestral. E assim diz o Senhor Jeová a Jerusalém: A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai Herá morreu e a tua mãe Eteia. Ezequiel 16:3. Mesmo mais afastada fisicamente está Eva, a mãe de todos os viventes. Gênesis 3:20. O termo em descreve todos os antepassados femininos. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apegue o pecado de sua mãe. Salmos 109:14. Um grupo de pessoas, um povo ou uma cidade pode ser personificado e chamado de mãe. Oséias chama os sacerdotes provavelmente de mãe de Israel. Por isso cairás de dia e o profeta contigo cairá de noite. E destruirei a tua mãe. Oséias 4:5. O povo de Israel, o reino do norte, é a mãe de Judá. Onde está a carta de divórcio da vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenho vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas prevaricações vossa mãe foi repudiada. Isaías 50:1. Oséias 2:4. Uma cidade importante pode ser chamada de mãe de seus cidadãos. Tu procurarás matar uma cidade que é mãe em Israel. 2 Samuel 20:19. O título mãe em Israel era título de respeito pelos dias de Débora, Juízes 5:7. A mãe de um caminho é o ponto de partida de estradas, porque o rei de Babilônia parará na encruzilhada no cimo dos dois caminhos para fazer adivinhações. Ezequiel 21:21. Mandamento. A palavra mandamento no hebraico é mitzvah. Mitzvah. Este substantivo ocorre 181 vezes no Antigo Testamento. Sua primeira ocorrência é em Gênesis 26:5, onde mitzvah é sinônimo de hok, estatuto, e Torá, lei. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. No Pentateuco, no caso não é hok, é ronk, né? Ronk. Sinônimo de ronk é estatuto. E Torá, Torã, escrito Torama, Torá, é lei. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. No Pentateuco, Deus sempre é o doador de mitzvah. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para o fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possueis a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deuteronômio 8:1. O mandamento pode ser uma prescrição, tu farás, ou uma proscrição, tu não farás.
Os mandamentos eram dados na audiência dos israelitas, Êxodos 15, 26, Deuteronômio 11, 13, que deviam obedecê-los, Levíticos 4, 2, e guardá-los, Deuteronômio 4, 2, Salmo 78, 7. Qualquer fracasso em não obedecê-los significava quebra de concerto, Números 15, 31. Transgressão, 2 Crônicas 24, 20 e apostasia, 1 Reis 18, 18. O plural de mitzvah denota corpo de leis, dado por revelação divina. Os mandamentos são a palavra de Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Salmos 119, 9. Eles também são conhecidos por os mandamentos de Deus. Fora do Pentateuco, mandamentos são dados por Reis, 1 Reis 2:43 e Pais, Jeremias 35:14, Pessoas, Isaías 29:13 e Mestres da Sabedoria, Provérbios 6:20 e Provérbios 5:13. Somente cerca de 10% de todas as ocorrências do Antigo Testamento se ajustam nesta categoria. As traduções da Septuaginta são entole, mandamento, ordem, e prostagma, ordem, mandamento, injunção. Agora a palavra manhã. Manhã é boker, né? Boker. Fala boker tov, né? Bom dia, né? Boker tov. Então, no caso, boker, manhã. Esta palavra apresenta por volta de 214 vezes e em todos os períodos do hebraico bíblico. Esta palavra significa manhã, embora não ao período de tempo anterior ao meio-dia. Antes indica o momento em que a noite está mudando para dia ou o intervalo ao término da noite. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite, e aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. Êxodos 10, 13. O termo boquer representa o tempo logo antes do nascimento do sol. Em Juízes 19, 25, lemos que os homens de Gibeá estupraram e abusaram da concubina do levita toda a noite até pela manhã, e subindo a alva e a deixaram. Ruth 3:13. No Antigo Oriente Próximo, a noiva era dividida em 3 vigílias. O último período de noite era chamado Vigília da Manhã, Êxodos 14:24. Durava 2 semanas da manhã até o amanhecer, e em tal contexto a palavra indica este período de tempo. A palavra boquer quer dizer alvorada ou amanhecer. Em Êxodos 14:27 é informado que a água do Mar Vermelho retomou a sua força e o seu estado normal ao amanhecer, literalmente na virada da manhã. Em Jó 38:12, o termo boquer é usado como sinônimo de amanhecer. Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostrastes à alva o seu lugar? Às vezes, boquer parece significar de manhã cedo ou logo após a alvorada. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Gênesis 40:6. Assim Moisés levantou-se pela manhã de madrugada e subiu o monte Sinai, e se levantou antes da alvorada para que pudesse comparecer diante de Deus pela manhã, como Deus tinha mandado. Êxodos 34:2. Pela manhã Jacó viu que sua noiva era Leia e não Raquel, como ele esperava. Gênesis 29:25 e 1 Samuel 29:10. Como oposto de noite, a palavra retrata todo o período da luz do dia. O salmista ora que é bom de manhã anunciar a sua benignidade e todas as noites a sua fidelidade. Salmos 92:2. Em outras palavras, é bom sempre estar louvando a Deus. Amós 5:8. No Salmo 65:8, boquer representa um lugar especificamente, o lugar onde o sol nasce. E os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais, tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Pelo menos uma vez a palavra parece descrever a ressurreição. Como ovelhas são enterrados os descendentes. A morte se alimentará deles, os retos terão domínio sobre eles na manhã. Salmos 49:14. O termo boquer quer dizer o dia seguinte. Este significado aparece primeiro em Êxodos 12:10.
onde Deus diz a Israel não deixar nada da Páscoa até amanhã. Eu sou o Senhor. Levítico 22:30. Verbo: bacar, tratar, cuidar, buscar com prazer. Embora este verbo seja encontrado somente 7 vezes no hebraico bíblico, aparece nos períodos antigo, médio e recente, e na prosa e na poesia. A palavra tem cognatos no árabe e no nabateu. Alguns estudiosos relacionam este verbo ao substantivo bacar, manada, gado e boi. Em Levítico 13:36, boquer significa tratar. A tinha se tem estendido na pele. O sacerdote não buscará pelo amarelo. A palavra do Salmo 27:4 implica buscar com prazer ou deleite, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Mão é iad. Iad. A palavra iad no hebraico é mão. Mão, lado, borda. A palavra mão em hebraico é iad. Mão, lado, borda, ao lado de, largura da mão, porção, braço, peça lateral, de cadeira, sofá, etc. Monumento, virilidade, órgão sexual masculino. Poder, domínio. Esta palavra tem cognatos na maioria dos outros idiomas semíticos. O hebraico bíblico a atesta por volta de 1618 vezes e em todos os períodos. O sentido primário desta palavra é mão. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, Gênesis 3:22, primeira ocorrência bíblica. Às vezes a palavra é usada junto com um objeto que pode ser pego pela mão, ou se a ferir com a pedra a mão, literalmente pedra de mão. Números 35:17. Em uso semelhante, a palavra significa ser humano e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado, ou seja, sem agência humana. Daniel 8:25 e Jó 34:20. Em Isaías 49:2, a palavra mão é usada para se referir a Deus. Deus diz a Moisés que ele porá sua mão sobre a entrada da caverna e o protegerá. Êxodos 33:22. Essa é a figura de linguagem, um antropomorfismo pelo qual Deus promete sua proteção. A mão de Deus é outro termo para o poder de Deus. Jeremias 16:21. A expressão entre suas mãos significa em seu peito. E se alguém lhes disser que feridas são essas nas tuas mãos, em teu peito? Zacarias 13:6. O termo iad é empregado em várias outras expressões dignas de nota. O levantar a mão pode estar envolvido o fazer um juramento, Gênesis 14:22. Apertar as mãos, literalmente dar as mãos, é outro gesto de tomada de juramento. Provérbios 11:21. Ser a mão sobre alguém, Gênesis 37:27, ou pôr a mão sobre alguém, Êxodos 7:4. É prejudicá-lo. Pôr a mão com significa fazer causa comum com alguém. Êxodos 23:1. Se a mão não alcança algo, significa que a pessoa não pode pagar. Levítico 5:7. Quando o compatriota está impossibilitado de estender a mão, é porque ele não pode se sustentar. Levíticos 25:35. Pôr a mão na boca é gesto de silêncio. Provérbios 30:32. Pôr a mão sobre alguém significa submeter-se a ele. 1 Crônicas 29:24. Dar algo na mão de alguém é confiar nele. Gênesis 42:37. Um segundo grupo importante de passagens usa iad para descrever a localização e usos da mão. Primeiro, a palavra significa lado onde a mão está localizada. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. 2 Samuel 15:2. Em 2 Crônicas 21:16, a palavra significa borda. Despertou, pois, o Senhor contra Georão o espírito dos filisteus e dos arábios que estão na banda, literalmente pela mão dos etíopes. Uso semelhante em Êxodos 2:5 emprega esta palavra para aludir aos bancos do rio Nilo. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio Nilo. Neste sentido, iad pode representar comprimento e largura.
Em Gênesis 34, 24, lemos que a terra era literalmente larga de mãos. Estes varões são pacíficos conosco, portanto habitarão nesta terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço diante de tua face. Segundo visto que a mão recebe uma parte ou fração de algo, a palavra pode significar parte ou fração. E apresentou-lhe as porções que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. Gênesis 43, 34. Terceiro, Iade vem a significar o que apoia algo. Um apoio, 1 Reis 7,35, ou um descanso de braço, 1 Reis 10,19. Quarto, considerando que uma mão pode ser mantida erguida como sinal, Iade tem o significado de monumento ou estela. Já chegou Saul ao Carmelo e eis que levantou para si uma coluna, 1 Samuel 15:12. Quinto, Iade às vezes representa o órgão sexual masculino, e sobes e alargas a tua cama e fazes concerto com eles, amas a tua cama onde quer que tu vês a virilidade deles. Isaías 57:8, Isaías 57:10 e 6:2 e 7:20. Em várias passagens, Iade é representado no sentido de poder ou domínio. Também Davi feriu a Adadezer, rei de Zobá, junto a Amate. Ele estabelecer os seus domínios pelo... indo ele estabelecer os seus domínios pelo rio Eufrates, 1 Crônicas 18:3. Ser entregue nas mãos de alguém significa ser entregue no poder dessa pessoa. Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. 1 Samuel 23:7, Provérbios 18:21. Encher as mãos de alguém pode ser termo técnico para instalá-lo no cargo. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás e os consagrarás, literalmente encherás as mãos e os santificarás para que administrem o sacerdócio. Êxodos 28:41. O termo Iade é unido à preposição be e outras preposições para ampliação de significado. Não há mudança de significado, só uma forma mais longa. Pois que fiz eu e que maldade se acha nas minhas mãos? 1 Samuel 26:18. Mão direita é Yamin. Yamin, ou Yamin também. Mão direita. Esta palavra tem cognatos atestados no gaético, no árabe, siríaco, aramaico e etiópico. Ocorre cerca de 137 vezes e em todos os períodos do hebraico bíblico. Primeiro, a palavra representa a parte do corpo chamada mão direita. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, a esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda. A mão direita de Israel, Gênesis 48:13. Eude era preso à mão direita, era canhoto. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador. Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. Juízes 3:15. O termo Yamin é usado em sentido figurativo. O fato de Deus tomar alguém pela mão direita significa que ele o fortalece. Eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Isaías 41:13. A Bíblia fala antropomorficamente e atribui a Deus partes do corpo humano e em participar a mão direita. Êxodos 15:6. A Bíblia ensina que Deus é espírito e não tem corpo ou partes do corpo. Êxodos 20:4, Deuteronômio 4, do 15 ao 19. Esta figura é usada para designar Deus na ação de fazer a sua vontade entre os homens e trabalhar em benefício deles, mostrando seu favor. E eu disse, isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Salmo 77:10. Segundo Yamin, representa direção à direita. Neste uso, a palavra especifica a localização de alguém ou algo. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Êxodos 14:29. Em outros contextos, Yamin quer dizer direção a... Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Gênesis
13:9, primeira ocorrência bíblica. Terceiro Yamim é usado para aludir às partes do corpo que não sejam a mão direita. Em Juízes 3:16, a palavra é empregada para se referir à coxa, literalmente coxa da mão direita. Iaúde fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por debaixo de suas vestes, a sua coxa direita. A palavra é usada em Salmos 11:2, junto com o olho, e em Êxodos 29:22, com o ombro. Quarto, esta palavra é empregada para significar sul, visto que o sul está à direita quando se está de frente para o leste. Então subiram os ifeus a Saul a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Aquila, que está à mão direita de Gesimon? 1 Samuel 23:19. E é Mami, mão direita, ao lado direito, o lado direito do corpo meridional. Este substantivo aparece 25 vezes no Antigo Testamento. O termo Iemami quer dizer mão direita em Êxodos 29:20, primeira ocorrência bíblica. Em 1 Reis 7:21, a palavra diz respeito ao lado direito em relação a um local. O vocábulo Iemami aparece em Ezequiel 4:6, com o significado de lado direito do corpo. Em 1 Reis 6:8, a palavra implica meridional. A porta da câmara do meio estava do lado direito meridional da casa. Temã, sul, quarto meridional para o sul. Este substantivo faz 22 ocorrências bíblicas. Em sua primeira ocorrência bíblica, Êxodos 26:18, a palavra se refere à direção sul. O termo Temã também quer dizer sul ou quarto meridional, como em Josué 15:1. Mar. A palavra mar é Yam, no hebraico Yam. Mar, oceano. Esta palavra tem cognatos no aramaico, acadiano, garídico, fenício e etiópico. Ocorre por volta de 390 vezes em todos os períodos do hebraico bíblico. Esta palavra se refere ao volume de águas em distinção às porções de terra, continentes e ilhas, e aos céus, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Êxodos 20:11. Usado neste sentido, Yam significa oceano. Este é o significado em Gênesis 1:10, primeira ocorrência bíblica da palavra, diferente do uso no singular, no qual a palavra é um substantivo coletivo. Ela aparece aqui no plural: e chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. O termo Yam é empregado para designar mares, quer salgados ou doces. O mar grande é o mar Mediterrâneo, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Josué 1:4. Este mar também é chamado de Mar dos Filisteus, Êxodos 23:31, e o Mar Ocidental, Deuteronômios 11:24. O Mar Morto é chamado o Mar Salgado, Gênesis 14:3. O Mar da Campina, Deuteronômios 3:17. O Mar da Arabá, na Bíblia Ara. E o mar do Oriente, Ezequiel 47:18. Assim, Yam é usado para designar mar salgado no interior do continente. Também é usado para aludir a mar de água doce, como o mar da Galileia. Depois descerá este termo, irá ao longo da borda do mar de Quinerete para a banda do Oriente. Números 34:11. A palavra é usada para aludir direção oeste ou para o oeste. Peraí, ele colocou oeste, aludir direção oeste ou para o oeste, na acepção de em direção ao mar grande. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Gênesis 13:14. Em Gênesis 12:8, Yam significa no lado oeste. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Esta palavra também diz respeito ao lado de algo, e não só uma direção, mas é o lado que dá para o oeste. Deu uma volta para a banda do ocidente. Ezequiel 42:19. Êxodos 10:19 usa Yam como adjetivo que modifica o substantivo vento. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos
O termo Ian é usado para descrever a grande pia que se encontrava imediatamente em frente do lugar santo. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor, e levaram o seu... Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor, e levaram seu bronze para a Babilônia. 2 Reis 25:13. O mar de cobre também é chamado de mar de fundição. 1 Reis 7:25. Ou simplesmente mar. Jeremias 27:19. A palavra Ian se aplica aos rios poderosos como o Nilo, e faltarão as águas do mar e o rio se esgotará e secará. Isaías 19:5. Essa declaração ocorre no meio de uma profecia contra o Egito. Portanto, o rio é o rio Nilo, mas visto que o termo rio está em paralelismo sinônimo com o mar, este último termo também se refere ao Nilo. Ezequiel 32:2 usa Iam para se referir aos braços do rio Nilo. E tu foste como um dragão dos mares, e ferias os teus rios, e turbavas as águas com os teus pés, e sujavas os teus rios. Esta palavra também é usada para aludir ao rio Eufrates, Jeremias 51:36. Em algumas ocasiões, a palavra Iam pode representar o deus cananeu Iam, o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Jó 9:8. Se for entendido como declaração sobre Iam, então esta passagem se leria: e anda sobre as costas de Iam. O paralelismo entre céus e mar nos leva a concluir que a referência é ao mar literal. Os Salmos 89:9 e 10 é o trecho mais provável de se ver uma menção de Yamim, pois ali a palavra é identificada com um dos inimigos de Deus em proximidade imediata com a deusa Raabe. Tu dominas o ímpeto do mar Iam. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Tu quebrantaste a Raabe como se fora ferida de morte. Espalhaste os teus inimigos com o teu braço poderoso. Observe especialmente Jó 7:12. Sou eu porventura o mar Iam, ou a baleia para que me ponhas uma guarda? Jó 26 e Salmo 74:13. No caso é Jó 26:12. Maravilha. A palavra maravilha em hebraico é mofet. Maravilha, sinal, portento. As 36 ocorrências desta palavra se dão em todos os períodos da literatura bíblica, menos na literatura sapiencial. A literatura poética a manifesta apenas 5 vezes e somente nos Salmos. Primeiro, esta palavra significa o ato divino ou a exibição especial do poder divino. Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenham posto na tua mão. Êxodos 4:21, primeira ocorrência bíblica da palavra. Os atos que efetuam as maldições divinas são chamados maravilhas. Assim, a palavra não se refere necessariamente a um ato milagroso, se milagre significa algo fora do âmbito da providência ordinária. Segundo, a palavra descreve um sinal de Deus ou uma prova de evento futuro. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. 1 Reis 13:3. Este sentido tem, às vezes, acepção de símbolo ou prodígio. Houve, pois,
Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Zacarias 3:8, Salmo 71:7. A palavra matar. Matar no hebraico é shahat. Shahat. E significa sacrificar, matar. Esta palavra é comum no hebraico antigo e moderno, como também no garítico antigo. A ideia de que o antigo termo acadiano sorrazu, esrolar, possa estar relacionado parece ter algum apoio no uso especial de shahat em 1 Reis 10:16. Ouro batido, veja também 2 Crônicas 9:15. O termo shahat ocorre na Bíblia hebraica por volta de 80 vezes. Aparece pela primeira vez em Gênesis 22:10. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Expressar matar para sacrifício é o uso mais frequente de shahat, 51 vezes, e como se poderia esperar, a palavra é encontrada cerca de umas 30 vezes só no livro de Levítico. A palavra shahat às vezes implica sacrificar animais para comer. 1 Samuel 14:32 e Isaías 22:13. Várias vezes a palavra é usada para aludir à matança de pessoas. Juízes 12:6 e 1 Reis 18:40 e 2 Reis 10:7. Às vezes é dito que Deus mata pessoas. Números 14:16. O Judá apóstata foi tão longe quanto sacrificar crianças como sacrifícios aos falsos deuses. Ezequiel 16:21. Arag é matar, assassinar, destruir. Este termo é usado no hebraico moderno em sua forma verbal e substancial para expressar a ideia de matar, sacrificar. O fato de ser encontrado no Antigo Testamento umas 170 vezes reflete o quão comum este verbo foi usado para indicar o ato de tirar a vida animal ou humana. O verbo arag é achado pela primeira vez no Antigo Testamento na história Caim e Abel, Gênesis 4:8 e Gênesis 4:14, raramente sugerindo matança ou assassinato premeditado. Esse termo é usado para aludir à matança de animais, inclusive para sacrifício e à violência pessoal inumana do homem contra o homem. O termo arag não é a palavra usada no sexto mandamento. Êxodos 20:13, Deuteronômios 5:17. A palavra aqui é razá. E visto que implica matar com premeditação, o mandamento é melhor traduzido por não assassinarás. A palavra razag significa morte indiscriminadamente, tanto na batalha como fora dela. Números 31:7. Josué 8:24 e 2 Samuel 10:18. A palavra só raramente é usada para se referir à matança de homens sob as ordens de Deus. Em tais ocasiões, a forma causativa do verbo hebraico comum para morrer é encontrada com facilidade. Em geral, harag se refere à matança violenta e destruição, às vezes até dizendo respeito à matança de vinhas por granizo, Salmo 78:47. Hatzah, matar, assassinar, destruir. Este verbo ocorre mais de 40 vezes no Antigo Testamento e sua concentração está no Pentateuco. O termo Hatzah é raro no hebraico rabínico e seu uso vem aumentado no hebraico moderno com o significado exclusivo de assassinar. Fora do hebraico, o verbo aparece no árabe com o significado de machucar, esmagar. O termo Hatzah aparece principalmente no material legal do Antigo Testamento. Não é de surpreender, visto que a lei de Deus incluía regulamentos sobre a vida e providências para lidar com o assassino. O Decálogo apresenta o princípio geral numa declaração simples, a qual contém a primeira ocorrência do verbo: não matarás, assassinarás. Êxodo 20:13. Outra provisão pertence à pena. Tudo aquele que ferir alguma pessoa conforme o dito
dito das testemunhas, matarão o homicida. Números 35:30. Antes de a pessoa ser morta, era-lhe assegurada um julgamento. O Antigo Testamento reconhece a distinção entre assassinato premeditado e morte não intencional. Para assegurar os direitos do homicida involuntário que sem querer matava alguém, a lei dispunha de 3 cidades de refúgio. Números 35, Deuteronômio 19 e Josué 20:21. Em cada lado do rio Jordão, para o qual o homicida fugia e buscava asilo, para que ali se acolha o homicida que ferir a alguma alma por erro. Números 35:11. A provisão dava ao homicida acesso ao sistema de tribunal, pois ele poderia ser morto pelo vingador de sangue se ficasse dentro de sua própria comunidade. Números 35:21. Ele devia ser julgado, números 35:12, e se fosse considerado culpado de assassinato não premeditado, era-lhe exigido que ficasse na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Números 35:28. A severidade do ato de assassinato é destacada até na exigência do exílio no caso de assassinato não premeditado. O culpado de homicídio involuntário devia ser entregue ao vingador de sangue que mantém o direito de matar o homicida involuntário. Caso este saísse do território da cidade de refúgio antes da morte do sumo sacerdote, por outro lado, se o homicida involuntário fosse acusado de assassinato premeditado, exemplos do qual são dados em números 35, 16 e 21. O vingador de sangue podia executar o assassinato sem julgamento. Deste modo, o Antigo Testamento ressalta os princípios da santidade da vida e da retribuição. Só nas cidades de refúgio o princípio da retribuição era suspenso. Os profetas usam Ratzah para descrever o efeito da injustiça e ilegalidade em Israel, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar e o mentir e o matar e o furtar e o adulterar. Oséias 4:1, Isaías 1:21 e Jeremias 7:9. O salmista também expressa metaforicamente a privação dos direitos das vítimas indefesas de assassinato. Matam a viúva e o estrangeiro e ao órfão tiram a vida. Salmos 94:6. A Septuaginta dá a seguinte tradução: phoneuein, assassinar, matar.